Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Chegamos ao capítulo 10, o Oceano da Consciência. Bom, tô respirando fundo, gente, porque é o penúltimo capítulo desse livro aqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã. Mas você está chegando agora e você ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual, que já faz muito tempo e agora a gente está chegando na reta final, é a desse livro aqui, o Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. E nós chegamos então ao capítulo 10, o Oceano da Consciência. É muito interessante, porque o autor, desde lá do Sapiens, né, e se você ainda não assistiu a série Sapiens, por favor, assista o Sapiens antes de assistir o Homo Deus, porque ele vai trazer muito mais compreensão ao que é dito no Homo Deus, se você já tiver visto o Sapiens. Lógico que cada vídeo tem um começo, meio e fim em si mesmo, então se você estiver assistindo somente esse vídeo, você vai ter uma ideia, né? A gente desenvolve uma ideia, tem uma introdução, um meio e um fim, mas se você estiver acompanhando todo o livro, se você já tiver visto o Sapiens, a amplitude da sua compreensão vai ser bem maior, tá bom? Então vamos lá. O autor, ele sempre traz um contraponto, né? Então, no último capítulo que a gente comentou aqui, que foi o grande desacoplamento, ele está falando do desacoplamento da consciência. E aí ele traz o Oceano da Consciência como próximo capítulo. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é lógico que a gente está tendo aí o predomínio, né, da inteligência artificial, da tecnologia e tal, como a gente está vendo no mundo aí fora, mas a gente tem uma consciência. Ela não vai desacoplar, ela está com a gente, ela faz parte da gente. E essa consciência, ela nos é desconhecida, tipo, o espectro de estados mentais que podem haver, né, no mundo, eles são infinitos e a gente tem um conhecimento muito reduzido deles. Mas aí, antes de eu chegar nessa parte, eu vou ler um trechinho para vocês, porque o que acontece? Nós somos feitos de crenças, são as crenças que nos movem. Então, eu vou ler um trechinho aqui já desse capítulo para vocês. Apesar de todo o discurso do Islã radical e do fundamentalismo cristão, o lugar mais interessante do mundo do ponto de vista religioso não é o Estado Islâmico ou o cinturão da Bíblia, e sim o Vale do Silício. Agora ele está falando do momento atual, que no caso foi quando escrito o livro, 2016, tá? O lugar mais interessante do mundo. É onde os gurus da alta tecnologia estão fermentando para nós novas religiões admiráveis que pouco tem a ver com Deus e tudo a ver com tecnologia. As novas tecno-religiões podem ser divididas em dois tipos principais, o tecno-humanismo e a religião dos dados. Então ele traz aqui duas, né, tecno-religiões. E nesse capítulo específico, né, o Oceano da Consciência, ele vai falar um pouquinho do tecno-humanismo. E a religião dos dados é o próximo e último capítulo desse livro. Vamos ver o que ainda nos aguarda aí na religião dos dados. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês. O tecno-humanismo, para o tecno-humanismo, o Homo sapiens, tal como o conhecemos, já esgotou seu curso histórico e não será mais relevante no futuro. Portanto, deveríamos usar a tecnologia para criar o Homo Deus, um modelo humano mais superior, um modelo humano muito superior. Como a inteligência está se desacoplando da consciência e como a inteligência não consciente está se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa, os humanos devem ativamente fazer o upgrade dessas mentes se quiserem permanecer no jogo. Então, né, os humanos devem se aprimorar continuamente se quiserem permanecer no jogo. Mas o que acontece, né? Como fazer esses upgrades, né? Se a gente não tem esse conhecimento
amplo da consciência. E aí ele traz aqui, eu achei bem interessante quando eu li esse capítulo pela primeira vez, que o que a gente tem de conhecido sobre os estados mentais são apenas 2 tipos bem minúsculos assim dentro do que a consciência pode alcançar, que é o estado mental subnormativo, ou como a gente pode chamar numa linguagem mais popular, a deficiência mental, e os estados WIRD, que eles chamam WIRD, não sei a pronúncia, gente, mas a palavra, por incrível que pareça, significa esquisito ou estranho. Mas é uma sigla deles lá, uma sigla em inglês, que significa Western, Industrialized, Educated, Rich e Democrático, ou seja, ocidental, industrializado, educado, rico e democrático. Por quê? Porque os estudos feitos sobre o cérebro são dos estudantes de psicologia de Harvard. Toda a base de estudo é feita sobre essas pessoas, ou seja, um campo muito pequeno, uma amostra muito pequena do que existe na humanidade, né? Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. O estudo da mente humana pressupôs até o presente que o Homo sapiens é o Homer Simpson. Gente, achei isso muito engraçado, mas é verdade. Porque a gente estuda o que teoricamente seria o homem normal. O homem normal baseado no que os americanos vivem, pensam, né? E aí o ar de significar estranho ou esquisito faz todo sentido, né? Então a gente teoricamente se acha normal. E aí tem o subnormativo, que seria o deficiente mental, mas será quem é mais normal que quem, na verdade? Se a gente fosse estudar mais profundamente a consciência. Mas isso não é nada, assim, perto das grandes possibilidades. Pense na diversidade que existe de estados mentais. O autor ele traz o exemplo, por exemplo, os caçadores-coletores do deserto do Kalahari. Aí eu posso sugerir para vocês os moradores de grandes comunidades populares de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Como serão esses estados mentais? Ou como serão os estados mentais dos yogis ou das geishas do Japão? Como será? É uma amplitude assim infinita de possibilidades. Isso eu só trouxe alguns exemplos, ele traz mais alguns exemplos, mas é muito pequeno, né, perto do que é possível. Por isso a analogia oceano da consciência, né, porque a gente não faz a mínima ideia do que tem no oceano, né, a gente não faz a mínima ideia. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês. Além disso, muitas culturas pré-modernas acreditavam na existência de estados superiores de consciência aos quais as pessoas poderiam ter acesso por meio de meditação, drogas ou rituais. Xamãs, monges, ascetas e ascetas exploravam sistematicamente os misteriosos terrenos da mente e voltavam carregados de histórias impressionantes. Falavam de estados não familiares de tranquilidade suprema, acuidade extrema e sensibilidade incomparável. Falavam ainda da expansão da mente para o infinito ou de sua dissolução no vazio. Consequentemente, embora disponhamos de um mapa detalhado da paisagem mental de estudantes de psicologia de Harvard, sabemos muito pouco sobre as paisagens mentais de xamãs americanos nativos, de monges budistas ou de sufis místicos, né? Então, como ele começa falando sobre as religiões, então ele continua aqui citando sobre esses estados mentais, né? O que essas pessoas... quais são as experiências, né, que elas viveram, né, a seu tempo. E como isso nos traz um estado de consciência elevado, um estado de consciência superior que nos faça suportar o mundo em que vivemos, né? É uma questão que a gente pode pensar. E aí ele traz uma curiosidade aqui que eu achei bem interessante sobre o quanto a gente consegue ver mesmo com os nossos olhos físicos, né? Os humanos são capazes de ver somente uma parte minúscula do espectro eletromagnético. O espectro em sua totalidade é de cerca de 10 trilhões de vezes maior do que a da luz visível. Será que o nosso espectro mental é igualmente vasto? Então, quer dizer, ele está falando, e aí outros livros que eu já li, né, ele fala que a gente só tem
2% de consciência da realidade que nos cerca, ou seja, 2% é muito pouquinho. E aqui ele está falando sobre o que a luz pode enxergar nos nossos olhos físicos e do que tem, do que a gente não enxerga. Então é muito vasto. E aí, se a gente não vê essa vastidão toda, que dirá imaginar o que passa na nossa consciência, não é verdade? E aí eu vou ler mais 2 trechinhos para vocês. Uma coisa, antes de eu ler esses trechinhos, uma coisa bem interessante que ele fala aqui, além dele falar dos estados mentais humanos, ele cita os morcegos, que eles utilizam de ecolocalização, então eles vivem no mundo de ecos, as baleias, que têm as suas próprias canções e elas se comunicam a quilômetros de distância. Então ele traz como exemplo de coisas que a gente nem faz ideia de como seria se sentir um morcego ou como seria se sentir uma baleia, né? Então a gente não tem noção nem do que a gente realmente é, que dirá ser esses outros seres, né? Além do espectro mental de humanos, morcegos, baleias e outros animais, continentes ainda mais vastos e estranhos podem estar nos aguardando. E grande a probabilidade de que exista uma variedade infinita de estados mentais que nem os sapiens, nem os morcegos ou os dinossauros jamais experimentaram em 4 bilhões de anos de evolução na Terra, porque não dispunham de das faculdades necessárias. É muito interessante isso, né, gente? Aí eu vou ler mais um pedacinho aqui, ó. Durante milhares de anos, o sistema vem configurando e reconfigurando nossas mentes de acordo com as nossas necessidades. Então, como ele citou aí, né, de 4 bilhões de anos de evolução da Terra, a nossa história Homo sapiens é bem recente, tá? A gente data aí de cerca de 200, 100 mil anos atrás, né, que vai surgir aí o Homo sapiens. Acho que o Homo sapiens é mais recente, até 70 mil anos que teve a evolução cognitiva mesmo para Homo sapiens, né? Já existia o Homo erectus, já existia outros tipos de Homo, mas o Homo sapiens é um pouco mais recente. E aí ele fala, né, dos humanos antigos, que eles usavam muito do olfato, né? Eles sentiam o cheiro do medo, porque o medo tem um cheiro diferente da coragem. Eles tinham que prestar bastante atenção no seu entorno. Eles tinham que ter um discernimento, né, para comer os cogumelos que eram saudáveis e não os que eram venenosos. Então, essas sensibilidades são sensibilidades que a gente está perdendo com esse upgrade aí humano, né? A gente está deixando de observar essas coisas e de ver a vida com esses detalhes, né? A gente já não vê quase nada e a gente está perdendo mais ainda a nossa visão. E aí ele fala que além da capacidade, né, de sentir cheiros, a capacidade olfativa e a capacidade de prestar atenção, a gente também vem perdendo a nossa capacidade de sonhar. E aí, quando eu li esse trecho, eu já estava pensando em qual seria a nossa próxima leitura, e eu falei que eu traria uma proposta diferente para vocês, porque na verdade eu não vou abrir votação, eu vou apresentar, vai ser uma leitura que eu acredito que será breve, espero que eu consiga, né, fazer os vídeos também numa sequência mais rápida do que foi o Homo Deus, para que vocês possam usufruir do conhecimento que esse livro traz, da proposta que esse livro traz, que é esse livro aqui, ó, gente. Sonho Manifesto, do Siddhartha Ribeiro. Ele traz 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. Então ele vai tratar desse nosso mundo aqui maluco. Ele vai trazer algumas ideias, né, alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode fazer, que ainda está em tempo de salvar o mundo. Ele crê e eu creio também, por isso que vai ser essa a nossa próxima leitura. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. De fato, o tecno-humanismo pode resultar num downgrade, ou seja, uma degradação dos humanos, que era o que a gente estava falando. Então, em vez da gente melhorar, a gente pode piorar, né? Porque a gente vai estar perdendo habilidades humanas em prol de habilidades tecnológicas, né? Ou ajustes, né, da tecnologia. E aí eu vou ler mais um trecho para vocês.
O humanismo sempre enfatizou que não é fácil identificar nossa vontade autêntica. Quando tentamos ouvir a nós mesmos, frequentemente somos inundados por uma cacofonia de ruídos conflitantes. Muita gente toma muito cuidado para não se investigar muito profundamente. Então, um dos princípios lá do humanismo que a gente já viu no capítulo, há uns 2 capítulos atrás, se eu não me engano, a Revolução Humanista, é essa questão de que a gente tem que ouvir o nosso eu autêntico. Mas ele mesmo, isso é o humanismo. Aí o técnico-humanismo já vai contrapor isso e vai falar, não, a gente não precisa não, a gente precisa desse upgrade, ser um pouquinho melhor. Então, melhor do que ter capacidade de prestar atenção, sonhar e sentir cheiros, é melhor que você saiba matemática, que você entenda de economia e política, e isso os dados vão poder, a tecnologia vai poder te aprimorar nesse sentido. Mas tem uma questão. Então eu vou ler aqui para vocês, a gente já está caminhando para o final desse capítulo, que ele é um capítulo curto, embora complexo, mas eu espero que eu tenha conseguido, que vocês tenham pelo menos absorvido o principal da ideia desse capítulo. O progresso tecnológico tem uma grande agenda muito diferente. Não quer ouvir nossa voz interior, ele quer controlá-la. Quando compreendermos que o sistema bioquímico que produz tais vozes, Quando compreendermos o sistema bioquímico que produz tais vozes, poderemos brincar com os interruptores, aumentar o volume aqui, diminuir ali e tornar a vida humana mais fácil e confortável. Vamos oferecer Ritalina à advogada perturbada, Prozac ao soldado com sentimento de culpa e Cipralex à esposa insatisfeita. E isso é apenas o começo. Então, essa é a proposta do tecno-humanismo, né? E quando a gente fala em tecnologia, não é somente a tecnologia dos computadores. Os medicamentos também são uma tecnologia. Então, a gente já está vivendo isso, né? Esse livro foi escrito em 2016 e a nossa realidade hoje em dia já tem sido essa, né? O aumento do consumo de remédios é gigantesco. Então a gente toma um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para sentir prazer, e isso está nos tirando a nossa humanidade. Porque sim, realmente é difícil se olhar profundamente, é difícil se questionar, se auto-observar. É uma prática diária. Eu posso dizer assim de mim, né, que eu só posso responder por mim. Eu venho praticando yoga e um dos princípios do yoga é esse: atenção na ação. E é o tempo todo, gente, é qualquer ação, porque às vezes você acha que por menor que seja a sua ação, ela não vai ter um efeito para o futuro, mas ela tem. Às vezes você acha que você fez uma coisa bem simples, muito básica, e para aquela outra pessoa que você acessou não tem nada de simples e básico. Aquilo a tocou profundamente. Às vezes você acha que você fez uma brincadeira. E isso eu falo com conhecimento de causa. Aconteceu isso comigo no ano passado. Eu fiz uma brincadeira com uma amiga e aquilo atravessou ela de uma forma muito profunda que a ofendeu. E depois ela veio, conversou comigo, eu pedi desculpas, disse que jamais seria a minha intenção ofendê-la. Mas pra gente pensar, tô contando isso para vocês pra gente pensar sobre isso, sobre como nós estamos agindo nesse mundo. E a nossa palavra, né, a gente fala muito que a palavra tem poder, e ela realmente tem poder. E se a gente só fala palavras feias, só reclama, né, só fala coisas feias, como que a gente pode melhorar esse mundo, né? Como que a gente pode trazer coisas mais bonitas para esse mundo? Então vamos refletir sobre isso. Realmente a nossa consciência, ela é um oceano que a gente desconhece quase que completamente, mas é um estudo diário e cada um tem a sua consciência. Ninguém atravessa a consciência do outro, ninguém entra na consciência do outro. Então é preciso que a gente tenha essa atenção na ação, como eu ouço toda segunda na aula de yoga. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, então me aguarde no último capítulo, gente. Ah, que alegria! A religião dos dados
E depois a gente segue com o sonho manifesto. Um beijo e até o próximo vídeo.